Samuel Santos é casado com a pastora Maressa Santos e pai de Tomás, Eva, André e Levi. Pastor líder da Igreja Batista Nossa Casa em Poconé e Tangará da Serra. Ele é formado em teologia pelo Seminário Batista de Mato Grosso. Samuel é o idealizador do Encontro de Despertamento Pastoral Lidere com Paixão e do Movimento Inside, que visa treinar e desenvolver equipes e ministérios. Além disso, é autor do livro A Igreja que Expande e organizador do livro devocional Vivendo na Presença. Recebam com muita honra, Pastor Samuel Santos. Pode se sentar, queridos. Você está pronto? É a primeira noite das nossas quartas proféticas. Próxima quarta-feira estará conosco o pastor Neto, da Igreja Batista Fé, um homem de Deus, alguém que nos inspira muito, pastor, casado com a pastora Débora. Na última noite estará conosco o meu pastor, o pastor Júlio Florencio, e eu creio que vai ser uma noite sobrenatural, amém? Você já está preparado para o nosso aniversário, irmãos? São 30 anos de história, você bota fé nisso? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, amém? Mas nós não somos saudosistas. Deus quer escrever os próximos 30 anos desta igreja, e vai começar hoje, amém? A palavra que eu quero compartilhar com você é saltando para o novo. Repita comigo, saltando para o novo. Saltando para o novo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos no final de um ano, pensando sobre o próximo ano, profetizando sobre 2026, semeando o novo. Mas deixa eu te falar, Deus não quer que você entre no ano novo, Deus quer que você salte para o ano novo. É uma disposição. A palavra de Deus, irmãos, em Atos 14, ficou difícil para o pessoal me pegar aí? Em Atos 14, agora eu estou fazendo culto, irmãos, no hotel, não dá, a distância é ali, eu não posso nem vir para cá, e Jesus, aqui eu posso correr, amém? Glória a Deus. Vamos lá, queridos, Atos capítulo 14, verso 8 até o 14, a palavra de Deus diz assim: em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado, e nunca tinha andado. Repita comigo, vivia ali, sentado, e nunca tinha andado. Ele ouviu Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua Jesus, quase falei em línguas agora, licônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram os Zeus, e a Paulo Hermes, porque era ele o portador da palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Meu Deus! Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando. Queridos, eu quero destacar aqui o verso de número 10. É o tema da minha mensagem de hoje. Disse em alta voz: levante-se. Hoje é o que o céu está declarando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os projetos que você sequer fez ainda. Deus está dizendo: levante-se, levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Em nome de Jesus, não espere o ano virar para você começar a andar. Dê um salto hoje, levante-se, põe-se de pé e comece a andar. 2026 começa hoje. É agora. É aqui. O nosso Deus, queridos, o Deus que nós servimos, não é um Deus de conformismo, não é um Deus de acomodados. O Deus
que nós servimos, Ele não se conforma com a nossa zona de conforto. Toda vez que Deus chega em algum lugar, toda vez que a manifestação da presença de Deus está em algum lugar, isso acontece, e o que acontece depois é movimento. Não tem como nós experimentarmos a presença de Deus 365 dias no ano, ou melhor, 366 dias no ano, e continuarmos inertes, parados. Deus não está na sua zona de conforto. Deus veio para trazer movimento para a sua vida. Pastora Maressa disse aqui agora há pouco, o Espírito é vento e Ele sopra sobre você nessa noite. Receba o sopro do Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus de mover, é um Deus de milagres, é um Deus de transformação, é um Deus cuja lógica humana não o compreende. É um Deus que nos leva e nos impulsiona sempre para o futuro. Se há algo, queridos, que nos desafia e nos tira do lugar e nos irrompe com a nossa zona do conforto, este algo é as promessas de Deus. Porque quem tem promessa de Deus não fica parado. Quem tem promessas de Deus e tem uma palavra sobre ele, ele está em movimento. Se eu tenho uma palavra de Deus e estou parado, irmãos, alguma coisa tem de errado. Eu já deveria estar me movendo em direção ao cumprimento dessa palavra. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, irmãos, Ele cumpre. Em Listra, irmãos, nessa cidade, foi encontrado um homem cuja história dele poderia ser a história de qualquer um de nós nessa noite. Uma vida marcada por limitação, por estagnação, por conformismo. Minha vida é assim mesmo, então vou ficar aqui sentado mesmo, vou ficar aqui mendigando mesmo, vou ficar por aqui esperando e vendo a vida acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, não aceite as limitações da tua vida, não aceite as limitações que a vida te impõe. Ponte de pé, dê um salto, crê em Deus. Há palavras do Senhor sobre você nessa noite. Testemunhos como o que nós acabamos de ouvir do Dárico deveria nos impulsionar e dizer: faz de novo, Senhor, na minha vida. Ei, Senhor, eu também quero. Eu não deveria ficar sentado, irmãos, apenas ouvindo alguém falar sobre o que Deus fez. Eu deveria estar aqui aguerrido dizendo: Senhor, eu quero. Faz aqui, Senhor. Muda a minha casa, Senhor. Muda a minha saúde, Senhor. Muda a minha história. O Senhor não nos chamou para ser espectadores, porque este homem estava sendo espectador da vida dos outros, sentado por anos, sequer tinha ouvido o barulho dos seus próprios pés. Meu Deus, irmãos. Mas o encontro com a palavra do apóstolo Paulo, o encontro com a palavra viva de Deus mudou a sua história. Você está num ambiente onde a palavra de Deus está sendo pregada, e onde a palavra de Deus é pregada, a fé nasce nos nossos corações, e onde a fé nasce, meu irmão, não há letargia, não há paralisia, há movimento. Movimento. O Espírito Santo nos convida, irmãos, a ativar a nossa fé, para que todos nós possamos, num salto, ir em direção ao que Deus tem para nós, a viver o sobrenatural, a novidade de Deus, a viver os milagres de Deus, a viver as promessas de Deus. Promessas foram feitas para serem vividas, não para serem contadas, não para serem, simplesmente listadas. Promessas foram feitas para serem vividas. Aonde estão aqueles que têm promessas sobre a sua vida? Não seja um colecionador de promessas, viva as promessas de Deus. A responsabilidade é toda nossa. Onde nós ouvimos uma palavra de Deus, irmãos, essa fé já era em nosso coração. Isso nos leva a um movimento, a pôr-se de pé e começar a andar
Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida, quando você vai começar a andar nela. Eu me lembro que quando Deus liberou uma palavra sobre mim, sobre minha esposa, que nós seríamos pastores, a primeira coisa que nós fizemos então foi nos dispor: eis-me aqui, Senhor, estou de pé, o que é para fazer? E começamos a estudar, e começamos, sabe, a nos preparar. Não adianta acreditar nas promessas, se quando elas chegarem eu não estou preparado para vivê-la. Nada cai do céu. É necessário responsabilidade de quem recebe, de quem é o portador das promessas. Creia nas promessas, mas viva cada uma delas. Se prepare, meu irmão, em nome de Jesus, para viver o novo de Deus. Tenha expectativa. Crie expectativa no seu coração. Hoje o Espírito Santo está nos convidando para ativar a fé, sabe, nos nossos corações, para dar um salto em direção às novidades que Deus tem para nós. Deus tem novidade para você. Dá um cutucão no irmão que está do seu lado, diga: para de ficar contando história antiga, Deus tem novidade para você. Fala para ela assim, ó, fala para ele: ei, nesse ano de 2026, você vai contar novas histórias. Sabe aquelas histórias antigas que já faz 3 anos que você conta a mesma história? Deus tem histórias novas para você, aleluias! Hey! Se prepare para viver o inédito de Deus. Se prepare para colidir, sabe, com o novo de Deus, com as promessas de Deus. Se prepare, porque o céu vai se abrir sobre a sua casa. Os céus estão abertos sobre Poconé. Mas o que cabe a mim, pastor, é dar passos. Meu irmão, sabe, se eu estou sentado e tem muitas coisas aqui, e já faz muito tempo que eu estou sentado, igual imagina esse cara, ele estava sentado já tinha muito tempo, porque ele não andava desde criança. Imagine como estava este lugar onde ele estava sentado, o quanto de coisa não tinha. Para nós vivermos isso, nós precisamos nos desvencilhar de algumas coisas. Não tem como darmos um salto, irmãos, sabe, se existe bloqueio. Em nome de Jesus, vamos tirar os bloqueios da nossa vida, amém? O primeiro passo que nós precisamos dar então é rejeitar o conformismo. Não aceite a sua condição. Se meu casamento está assim, não é o que Deus tem para mim. Se minha saúde está assim, não é o que Deus tem para mim. Sabe, se a minha profissão degringolou, não é o que Deus tem para mim. Sabe, tudo pode mudar. O choro dura uma noite, meu irmão, mas a alegria irrompe com o amanhecer. Chegou o dia do seu amanhecer. O tempo de cantar chegou. Sabe, eu estava vindo para cá com Maressa, e meu irmão do céu, nunca peguei uma estrada tão difícil como hoje. Tinha tudo que você pode imaginar, parecida, de metro em metro. E chuva torrencial, muita chuva. E aí nós estávamos andando aqui no carro, e eu olhei para o lado, e tinha uma serra, chama Serra Dourada. No meio da serra, irmãos, tinha, sabe, um flash de sol, assim, bem no meio dela. Em nome de Jesus, o tempo de tempestade, o tempo de chuva, o tempo de adversidade passou. O Senhor está trazendo o sol sobre a sua vida. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Só fica na tempestade quem quer, irmãos. Deus está raiando o sol sobre você. Então rejeite o conformismo. Está chovendo mesmo, né? É assim mesmo. O texto começa com uma descrição dura. A descrição deste texto, ela é dura.
No verso 8, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Meu Deus, que sentença cruel. Em Listra havia um homem. Em nome de Jesus, essa não é a nossa história. Em Poconé não existe um homem que está sentado. Em Poconé não existe uma mulher que está sentada. Em Poconé existem pessoas que estão em movimento. Estão vivendo novo, estão vivendo coisas novas da parte de Deus. A tragédia desse homem, meu irmão, nunca foi a deficiência. Mas sim, irmãos, a permanência na limitação, o conformismo. Sabe o presidente Kennedy, John Kennedy, ele disse certa vez: o conformismo é carcereiro da liberdade, o inimigo do crescimento. Quando você se acomoda e você se conforma com a sua condição, meu irmão, você já bloqueou qualquer nível de crescimento que você poderia alcançar, seja profissional, seja no casamento, seja em que área for. Tá bom assim, né? Dá pro gasto. Sai desse lugar. Esse não é o lugar que Deus tem para você. Não, eu estou até melhorzinho do que os meus pais, né? Meu pai tinha uma bicicleta, hoje eu tenho um monociclo. Em nome de Jesus, sai desse lugar. Sai desse lugar. Não seja conformado. A palavra de Deus, irmãos, Romanos 12, verso 2 em diante: não vos conformeis. Não seja conformado. Não se amolde, não se acomode, não se acovarde na história da sua vida. Você só tem uma vida para viver, irmão. Você vai negligenciar ela até quando? E para continuar sustentando a sua negligência, você tem que responsabilizar os outros. Não é, mas é a cidade que eu nasci, não é o meu pai, não é minha mãe, não é meu marido, não é minha igreja, não é a condição, não é o presidente, não é você. Quem tem que dar um salto é você. Se levante nessa noite. Se levante nessa noite. A tragédia desse homem não foi a deficiência, mas sim, queridos, a permanência na limitação. Ele não conhecia os sons dos seus próprios pés. Ele nunca ousou sair daquele lugar. Nem tipo, me ajuda aqui. Deixa eu pelo menos eu tentar andar aqui de alguma coisa. Ele aceitou. Ele aceitou o que a vida lhe impôs. Em nome de Jesus. Não aceite nenhuma condição. Leve tudo para Deus. Tenha fé. Se coloque de pé e mude a sua história. Tome cuidado, irmãos, porque a zona de conforto, ela é uma armadilha. A zona de conforto é uma armadilha. Não se apegue às coisas, não se apegue a lugares, não se apegue a condições, sabe, se abra para o novo, porque Deus é um Deus de coisas novas. A zona de conforto é uma armadilha. O que era provisório, a adversidade, a dívida, o relacionamento frio, frívolo, se tornou o seu lugar de morada. Queridos, ele estava ali sentado, acostumado. Talvez você já se acomodou, já se acostumou tanto com a condição da sua vida. Todo mês cheque especial. Todo mês tendo que fazer micro empréstimos. Todo mês tendo que lidar com a mesma questão, o mesmo problema lá, sabe, da tua família, que você sabe qual é. E as coisas continuam do mesmo jeito, do mesmo jeito. Vira calendário, sai calendário. O ano pode ter 366 dias ou 365. O que muda é só um dia no ano. O teu ano nunca muda. Saia deste lugar de conformismo. Saia deste lugar de acomodação. Saia deste lugar de conforto. Saia. A decisão é tua e de mais ninguém. O Senhor nos chama para fora, como um dia chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. Mas a decisão de sair, irmãos, da zona de conforto, é de quem está dentro, não de quem está fora. Deus está te chamando para o lado de fora nessa noite. Você vai ficar lá?
Sai da caverna, sai da zona de conforto, sai do lugar que você está sentado. Saia! Saia! Não funcionou, não vai funcionar. Saia deste lugar. O que era provisório se tornou lugar de morada. Talvez seja assim sua vida. Não, eu vou fazer aqui esse puxadinho, irmão, já tem mais de meio século. Não, a gente vai entrar agora, porque infelizmente também tem entrado dentro das igrejas, né? Não, a gente vai agora, a gente não tem dinheiro para casar, vamos agora juntar e logo a gente já vai resolver esse negócio aí. E o que era provisório, irmão, já tem 20 anos. Quando é que vai colocar uma aliança no dedo? Quando é que vai assumir compromisso? Você está entendendo? Nós precisamos, mudar a realidade das nossas vidas, irmãos, e só quem pode mudar isso é você. Deus já liberou uma palavra, agora você precisa agir diante dessa palavra. Você não é refém, você não é vítima. Você só não está tomando as decisões que você deveria tomar. Você está negligenciando a sua própria vida. Você entendendo? O conformismo nos impede de crescer. Quando nós nos contentamos com a rotina, irmãos, fechamos a porta para o agir de Deus. Não, mas é assim, eu estou tão acostumado, eu chego em casa às 6 horas da tarde, quando é 7 horas, a janta está na mesa, e quando é 9 horas nós estamos dormindo, então, eu não quero mudar essa realidade, servir no ministério, servir na igreja, minha semana é tão cheia, eu gosto disso. Em nome de Jesus, você nunca vai crescer, meu irmão. Nunca vai crescer. Nada nunca vai mudar na tua vida, porque você nunca arrisca fazer algo novo. É tolice querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Para de ser crente domingueiro, levanta e começa a andar. Levanta e começa a servir, levanta e começa a agir. Levanta e começa a manifestar os dons que Deus entregou para você. Levanta! Começa a abençoar, porque Deus te abençoou para abençoar. Deus não te abençoou para você ficar sentado. Salvo, sentado e satisfeito. O escritor de Hebreus, irmãos, nos adverte contra o recuo. Olha o que ele vai dizer, Hebreus 10, verso 38. Mas o meu justo, quem são os justos? Quem foi justificado pelo Senhor aqui? Mas o meu justo, meu irmão, Deus está falando com você nessa noite, não é possível que você não está ouvindo. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Conta aí, quantas coisas você abandonou esse ano, e quantas coisas você foi avante? Até quando você vai ser aquele que abandona, ao invés daquele que avança? É na escola, é na faculdade, é na vida física, é na vida financeira, é nos relacionamentos. Até quando você vai colecionar abandonos? Até quando você vai colecionar desistências? E o pior é que nós espiritualizamos isso e colocamos na conta de Deus. Não, é porque Deus não quis. Não. Você se acovardou. Levante-se. Eu te pergunto nessa noite, irmãos, em que área da sua vida você está sentado há tempo demais? Talvez seja a hora de rejeitar essa estagnação. Talvez seja a hora de dizer, não. Eu decidi dar um F5, atualizar a minha vida. Em nome de Jesus, vai entrar em 2026, um Samuel, 2.0. Não, 4.0. Não, 10.0. Eu não aceito mais continuar do mesmo jeito. Eu vou me lançar para viver o inédito e o sobrenatural de Deus. Eu vou me arriscar. Porque andar por fé é assim, irmãos. A gente dá o primeiro passo e o Senhor coloca o chão. Porque se eu digo que tenho fé, mas eu ainda continuo sentado, na verdade não é fé, é religiosidade. E não adianta, você vai continuar fazendo campanha,
você vai continuar orando, você vai orar, meu irmão, como eu sempre digo, sabe, até a sua língua fazer calo, até a sua orelha bater palma, e nada vai mudar na tua vida, porque não é oração, agora é ação. Tem tempo que a gente ora e tem tempo que a gente age. Você lembra? Moisés foi orar diante do mar, sabe, o povo lá, Moisés, e agora, e agora? E ele vai orar ao Senhor, e o Senhor diz, por que clama a mim? Não é mais tempo de orar, é tempo de agir. No tempo de agir, não cabe mais oração, cabe ação. Se você está contentado, se você está acomodado com o seu casamento do jeito que está, meu irmão, nada vai mudar. Não espere que o outro mude, mude você. A decisão que você toma hoje pode mudar o destino do teu casamento amanhã. Nós somos reflexo das decisões que nós tomamos. Para de ficar protelando. Para de ficar, sabe, empurrando com a barriga. Para de dizer, não, eventualmente as coisas vão mudar, porque o meu Deus. Não, irmão. Não é assim. Deus deu uma promessa para o povo. Existe uma terra que manda leite e mel. E Deus abriu a porta para que eles pudessem entrar. Mas quem teve que colocar a mão na espada, quem teve que guerrear, quem teve que matar gigante, quem teve que derrubar muralhas, não foi Deus. Quem derrubou muralhas foi pessoas. Ou você se levanta e faz alguma coisa, meu irmão, nada vai mudar na sua vida. Segundo, acredite no seu milagre. Repita comigo, acredite no seu milagre. Entenda o que eu estou dizendo. Acredite no seu milagre. Talvez você vai dizer, eu acredito em milagre. Não, acredite no seu milagre. Porque talvez você acredite em milagre, mas não acredita que o milagre possa acontecer na sua vida. Acredite no seu milagre. Talvez você tenha fé para acreditar que outro pode ser curado, mas não você. Talvez você tenha fé e já orou por muitos casamentos para serem restaurados, mas não o seu. Acredite no seu milagre. Não é acreditar, irmãos, de qualquer jeito. É dar passos, porque se eu acredito, eu já vivo como se aquilo fosse uma realidade. O milagre na vida desse homem não foi aleatório. Ele aconteceu no momento de conexão e revelação, conexão e revelação, conexão e revelação. Ele estava no lugar aonde Paulo estava pregando, houve conexão, eles se olharam, houve revelação. Paulo entendeu, ele tem fé, ele tem fé, e então o milagre aconteceu. Você está entendendo? Olha verso 9, ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está olhando para você hoje. Sabe, irmãos, porque no meio de uma comunidade, eu não consigo olhar para todos vocês, mas Deus que está aqui, Ele olha para todo mundo agora, Ele está te vendo, você não está alheio aos olhos de Deus, os olhos de Deus penetram sua alma, penetra o seu espírito, Deus está vendo os anseios do seu coração, agora mesmo, Deus está aqui, Deus está aqui. Paulo, ele não via apenas um aleijado, ele viu uma semente de fé no coração daquele homem. Aquilo que talvez você vê como quebrado, torto, destruído, aleijado, paralisado, Deus está vendo fé. E se houver fé, a cura, a milagre, a restauração, a transformação. Em nome de Jesus, amém? Aleluias! A fé, queridos, ela exige de nós uma postura. Não é ter fé. Eu tenho fé. Se você tem fé, me mostre com a sua postura. Porque ouvindo essa palavra, Paulo diz, levante-se. Irmãos, aí agora que a fé é demonstrada. Se Paulo estivesse aqui hoje, se o Senhor estivesse falando com você aqui agora, levante-se. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Não é isso que aquela música dizia? Levante-se, prova a tua fé, levante-se, mostre qual o tamanho da tua fé, levante-se, mostre o quanto você acredita, levante-se, mostre o quanto você crê no seu milagre, levante-se. A fé exige de nós uma postura,
O processo da cura, irmãos, do avanço para o novo começa a partir daquilo que Deus identifica em nós. Se existe incredulidade ou se existe fé. Se existe uma fé superficial ou se existe uma fé verdadeira. Porque existem vários tipos de fé, mas apenas uma que agrada a Deus. A fé em Jesus Cristo. Porque existe a fé efêmera, breve, temporal e passageira. Existe a fé esotérica, de gente que crê nos astros. Sim. Tem gente que não sai de casa sem ver o horóscopo. Na manhã de hoje, você é de touro, vista-se de azul e o dia vai ser lindo. Não é? Não é assim? Tem gente que acredita, sabe, e tem fé que o Lula vai mudar nosso país, ou que o Bolsonaro vai mudar o nosso país, sim ou não? É um tipo de fé. Tem gente que acredita piamente que o Palmeiras tem mundial. Esse é um tipo de fé, sim ou não? Nós não podemos questionar, amém? Mas queridos, existe apenas uma fé que agrada o coração de Deus. E a fé em Jesus não me leva à letargia, me leva a movimento, me leva a uma postura. Eu preciso me levantar, eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar. A nossa fé, a fé que você tem, quem tem fé? Quem tem fé? Quem tem fé vive milagre. Quem tem fé? A tua fé tem te proporcionado milagres? Há quanto tempo você não vive um milagre? Há quanto tempo você não tem uma história para contar? Você fica contando a história dos outros. Não, porque eu vi essa semana no Instagram, sabe, uma pessoa falando que não sei o quê. Peraí, mas e a tua história? Jesus não te chamou para contar a história dos outros. Jesus te chamou para contar as suas histórias. Nós somos testemunhas daquilo que vimos e ouvimos. Não é dos outros, é de nós mesmos. Como aquele cego, eu era cego, agora enxergo. Conta a tua história. O grande problema é que a gente tem um monte de histórias para contar, mas nenhuma nossa. Se você diz que tem fé, então me mostra as suas obras. Me mostra o que você tem vivido. No teu casamento, na vida financeira, na tua vida espiritual, me mostra na tua profissão, me mostra nessa cidade, me mostra o que você está vivendo. Agora, se você está acomodado e se você está sossegado com o que você está vivendo, irmão, essa palavra não é para você, desculpa. A fé deste homem era uma fé, irmãos, que esperava a cura, ele ansiava pela cura. Não era uma fé estática, mas era uma fé persuasiva, era uma fé propositiva, era uma fé intencional. Se ele falar, eu vou levantar agora. Sabe, essa expectativa que falta nos nossos cultos. Eu estava contando essa semana, que eu já contei para alguns dos nossos líderes isso, eu estava lá em Goiânia, numa cruzada de evangelismo, numa cruzada de cura e milagres. Aí o pastor Hernani estava contando ali, sabe como é que eram as obras que nós estávamos fazendo missionária, aqui no Brasil, fora do Brasil. Ele falou, Samuel, missionário, traz para mim o material. E eu subi lá todo acanhado, sabe, um lugar gigantesco, tinha mais de 5.000 pessoas. E ele estava contando, e eu com um monte de camiseta aqui, e um monte de DVD aqui. Nessa época tinha DVD. Os mais jovens nem sabem o que é isso. E ele falando lá, irmãos, de repente, ele estava falando sobre os milagres que tinham acontecido na África, nas cruzadas dele. E você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? No meio da multidão, meu irmão, começou a subir cadeira de roda. Começou, sabe gente a entregar aparelhos auditivos. O pastor sequer orou. Não é sobre a oração de alguém, é sobre o desejo, é sobre a ânsia, é sobre o anseio, é sobre, sabe, a fé que vocês têm. Ninguém tocou em ninguém naquela noite. Eu vi com os meus próprios olhos. Havia um anseio,
Havia, sabe, um desejo tão grande naquelas pessoas de, eu também. Esquece de mim não, Deus, eu também. Que eles saíram de lá curados. Isso é fé. Seja transparente com Deus. Se você quer o novo, ative a sua fé. Fé precisa ser ativada. Pensa comigo, irmãos, se esse copo tivesse sem nada e eu jogasse aqui um efervescente, sabe? De vitamina C, sei lá, de qualquer outra coisa. Ia adiantar de alguma coisa? Esse efervescente, ele só é ativado quando você derrama sobre ele água. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre você água nessa noite, que a sua fé seja ativada, e que você possa viver milagres, que você possa contar histórias, que você possa viver transformação de Deus, em nome de Jesus, amém? Por quê? Porque a fé é o passaporte, irmãos, para o milagre acontecer. Terceiro, anote aí, se eu quero viver coisas novas, eu preciso me movimentar. Mova-se, movimente-se. Cutuca o irmão que está do seu lado e diga, sai do lugar. Está na hora, mulher, de você falar para o maridão, sai do lugar. Dá lugar. Amém? Mova-se, movimente-se. Quando a fé, irmãos, e o poder de Deus se encontram, entram em contato, o milagre acontece. A equação do milagre é essa: céu e terra se encontram. Entendeu? É quando o querer do céu se encontra com o querer da terra. A palavra de Deus diz, Jesus, o Espírito de Deus estava com Jesus para curar. Mas o lugar em que Jesus estava, ninguém foi curado. Não adianta o Espírito do Senhor estar aqui para curar, se na terra não há quem queira ser curado. Não adianta o querer de Jesus estar aqui para mudar estações, se quem quer estar aqui não quer que a sua estação seja mudada. E aí nós culpamos Deus. A palavra de Deus, irmãos, no verso 10 diz assim: disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Está vindo uma palavra do céu sobre a tua vida hoje. Levante-se. Nessa área mesmo, no teu casamento, levante-se. Sabe, na vida financeira hoje, levante-se. Sabe, na tua profissão, levante-se. Mas não adianta o céu declarar se você não estiver disposto a se colocar de pé. Não é tipo, ai, vou me levantar aqui, né? Vai que acontece. Dá ajuda aqui, Deus. Dá aqui, Senhor, dá a mão. Não. É levante. Creia, acredite. Deus também está falando com você nessa noite, irmão. Você vai ficar parado ou vai viver milagres? Deus quer levar você num só salto para as novidades da tua vida. Meu Deus, pensa, você dando o salto hoje de 2025 trágico, já dando o salto para 2026 que nem começou de uma maneira extraordinária. Você crê nisso? Creia nisso, irmãos. Deus está falando com você. Dar um salto é uma ruptura. É um chega. Dar um salto é um basta. Dá uma lida, sabe, na história de Samar. Procura, não vou nem te falar onde que está. Procura, Samar, dá um Google. Um dos valentes de Davi. Ele estava cansado, irmão, dos filisteus virem roubar, sabe, as lentilhas, roubar todas as colheitas do povo. E o seu povo ficar com fome. Então um dia ele se coloca no meio daquele campo e diz: chega, basta. Dar um salto é uma ruptura. Chega, eu não aceito mais isso. Eu não quero mais essa condição. Chega. Eu não quero que passe mais um ano e eu esteja aqui, sabe, olhando para o meu cartãozinho e dizer: não tenho nenhuma história para contar. Chega. Dá um salto.
É um movimento, irmãos, decisivo. Decisivo. É uma decisão firme, de alguém que está decidido, de alguém que realmente sabe o que quer. Não é se arrastar. Ai, eu estou tentando, né, pastor? Sabe como é que é? Eu vou voltar daqui 5 anos, irmão. Você vai continuar se arrastando e tentando. Dá um salto agora. Dá um pulo agora. Irmãos, com todo carinho e respeito, eu pastorei essa igreja, agora vai completar 10 anos, uma década. E existem ovelhas minhas que continuam do mesmo jeito há uma década. Levanta. Dá um salto. Muda de vida. Muda de vida. Você já visitou uma cidade do interior que de repente você viajou, que você conheceu? Quem já viveu essa experiência? Ou de repente um bairro que você morou em algum lugar, você conhecia todo mundo. Quem já viveu essa experiência? E aí você vai visitar aquele lugar depois de muitos anos e você, sabe, chega lá e você não conhece muita coisa, mas você de repente seus olhos fita alguém. E você fala, não, é fulano? Não mudou nada. Já aconteceu com você? Pois é, irmão, pensa. Deus fitando a terra nessa noite e olhando para você. Mas eu já liberei tantas promessas. Não mudou nada. Não mudou nada. Eu já vim aqui, já entreguei tantas palavras. Não mudou nada. Meu Deus. A responsabilidade não é do céu, a responsabilidade é da terra. O céu já declarou, a estação mudou. Mas se você quiser, você vai continuar vivendo o inverno. Você vai continuar vivendo as tempestades. A decisão é sua. Sabe, queridos, não dá para a gente se arrastar, é uma ruptura, sabe, com o passado, com a limitação, com aquilo que nos parava. Não deixe mais te parar. Você não é o que fizeram com você, você é o que você escolhe fazer com o que fizeram com você. Sua vida financeira pode ter sido trágica até aqui, mas nesse ano você escolhe novas estratégias. Sabe, você escolhe ser sábio, você busca sabedoria, você busca Deus. A palavra de Deus em Tiago diz que quem quer ser sábio, sabe, busque a Deus. De repente teu casamento seja marcado por traumas. Em nome de Jesus, isso é o passado, mas não significa que é o presente, tampouco o futuro. Você toma uma decisão hoje, muda isso, rompe. Na história da minha família, todo mundo se divorciou. Não, na minha não, a minha vai ser diferente. Eu mudo essa história hoje. Tome o exemplo dos discípulos de Jesus. A nossa resposta precisa ser imediata. Se Deus está falando, irmão, já fala, epa, é aqui. Aqui, Senhor. É comigo mesmo. Lembre-se do chamado, irmãos, dos primeiros discípulos. Olha só, Mateus capítulo 4, versos 19 ao 20. Ele disse-lhes, vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. E eles, pois, deixaram logo as redes e o seguiram. Deixaram logo as redes e o seguiram. A palavra veio e eles deixaram. O que você precisa deixar para trás hoje? Eu tenho tantas promessas. Não vai na onda daquele cantor famoso lá. As promessas de Deus não morrem. Quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim, irmão. Morre. Quantas promessas havia sobre Saul? E ele morreu sem cumprir. Ele foi levantado para dar jeito nos filisteus e nunca conseguiu. Olha as promessas que havia sobre Sansão, fortão, juiz. Ele foi levantado também para dar jeito nos filisteus, nunca conseguiu. Ele matou mais filisteus na morte do que em toda a sua vida.
Existem palavras de Deus sim sobre a sua vida, mas se você não der um jeito hoje, irmão, vai só ser palavras. Levante-se, toma jeito, aumente a sua musculatura espiritual, movimente-se, irmãos. Isso fala sobre a sua fé em ação. Sabe, alcançar uma nova musculatura espiritual fala de colocar a minha fé em ação, de exercitar a minha fé. Eu vou dar passo de fé. De nada adianta as oportunidades chegarem se você não estiver pronto para responder à altura. Você se lembra, a palavra de Deus veio sobre a casa de Jessé, a palavra de Deus veio sobre os filhos de Jessé, especificamente sobre Davi. Você se lembra disso? É o próximo rei. A oportunidade surge no campo de batalha, para que Davi pudesse desafiar o gigante, matar o gigante Golias. Você se lembra disso? Do que adiantaria as oportunidades que Deus está dando para Davi, se ele, no tempo que lhe restava, no tempo em que ele tinha, no contexto ao qual ele estava inserido, ele não tinha se preparado. O grande problema é esse na nossa geração. As promessas estão vindo para serem cumpridas, sabe, os anjos estão trazendo os cumprimentos das promessas, as oportunidades estão surgindo, mas nós não nos preparamos, e somos como aquelas virgens imprudentes, que quando o Senhor chega não tem azeite. Então, diante do gigante Golias, e diante também de todos os soldados, e inclusive do próprio rei Saul, ele diz: o teu servo já matou um leão, já matou um urso, que vai ser esse incircunciso nas minhas mãos? Você está entendendo, irmão? Como é que você tem se preparado para viver as promessas de Deus? Porque começa assim: para você derrubar gigantes, primeiro você mata urso, você mata leão. Você precisa exercitar a sua fé. E à medida em que a sua fé é exercitada, você se torna alguém mais robusto na fé. E então você consegue, sabe, lidar com coisas maiores, com gigantes. Você consegue lidar com coisas que são maiores do que aquilo que você estava acostumado. E com a mesma coragem que você matou um gigante, a mesma coragem que você matou um urso, a mesma coragem que você matou um leão, vai ser a mesma coragem que Deus vai te dar para matar também esse incircunciso. Em nome de Jesus, aumente a sua musculatura. O milagre exige preparo. Exige preparo. Se sua oração está fraca, irmãos, sabe, sua fé, o seu serviço é morno, você não suportará o peso do novo. Então aumente o nível da sua vida. Movimente-se. Faça alguma coisa. Só não fique sem fazer nada. Em último, quebre as cadeias da religião. Porque quem quer viver o novo, quem quer viver milagre, quem quer dar um salto, irmão, precisa quebrar as cadeias que prendem ele. Porque talvez você até queira dar um pulo, mas você tem cadeias. Você já viu cadeias? Não, não é a cela da prisão. Não, cadeias, sabe? Correntes que prendem o seu tornozelo. Talvez você queira dar um salto, mas os seus tornozelos estão presos. Talvez você queira viver o sobrenatural, mas você está preso na terra. São as cadeias da religião que te impedem de olhar e ver o novo de Deus. Eis que estou fazendo coisas novas. Será que você não é capaz de ver? Mas eu estou tão tapado, irmãos, com a tapa da religião, que sou incapaz de enxergar o que Deus está fazendo, ou o que Deus quer fazer. A mente velha não suporta o novo. O milagre, irmãos, não parou no paralítico andando. Talvez você olhe para esse texto e fale: nossa, o milagre, uau, o ápice, o paralítico andou num salto. O milagre não para no paralítico, o milagre não para no salto dele. A multidão, irmãos, vendo o poder de Deus, começou a fazer algo terrível, cometeu um erro terrível. Verso 11 até o verso 13. Os deuses,
Olha lá, ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós, em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes. A gente quer dar nome para aquilo que Deus faz. A gente quer encaixar o que Deus faz no nosso mundinho. Você está entendendo? Eles viram o milagre de Deus, eles viram a ação de Deus, o Deus vivo, mas tentaram encaixar o que Deus fez no sistema dos deuses mortos dele. Talvez, irmãos, não seja esse tipo de coisa que você tem feito, mas talvez a sua religiosidade seja a mesma, porque você vê, mas não consegue conceber o que Deus fez, porque não se parece com nada daquilo que você já conheceu sobre o que Deus faz. E então você julga, a incredulidade nasce, brota, enraiza no seu coração, e então você acredita que o outro pode ser curado, que Deus pode agir no casamento do fulano, mas no meu não, porque você tenta pular, e há cadeias nos seus tornozelos, a cadeia da religiosidade. Eles viram os milagres de Deus, mas foram incapazes de dar glória a Deus. E talvez você tenha visto milagres de Deus, mas você diz: ah não, foi o meu patrão, ah não, foi o meu chefe, ah não, foi minha mãe, ah não, foi o Lula, ah não, foi o Bolsonaro, ah não, foi sei lá quem. Dê glória a Deus, dê glória a Deus. O espírito religioso, irmãos, esse espírito da religiosidade blinda, sabe, ele manipula, ele, sabe, estabelece uma prisão, ele estabelece um muro, um concreto, ele estabelece uma blindagem, que nos impede de ver e sentir e agir no mover de Deus. Então, quando estamos presos nesse sistema, ou nessa tradição vazia, temos dificuldades de compreender uma unção sobrenatural de Deus. Olhamos para as bênçãos de Deus e nomeamos elas com os rótulos da religião. Não, mas é assim mesmo, né? E a gente começa a viver uma incredulidade, travestida de espiritualidade. Se o Senhor quiser, a gente começa a fazer as orações tons pastéis. Se o Senhor quiser, Deus, o Senhor tem poder para fazer, mas se o Senhor quiser, o que eu estou dizendo com isso? O Senhor pode, mas eu não quero. O Senhor pode, mas eu tenho dúvidas. O Senhor pode, mas precisa ser do meu jeito. Até quando nós vamos viver assim? Presos a esse sistema vazio, quando olhamos para as bênçãos de Deus e tentamos nomeá-las com esses rótulos antigos. Porque foi o que aconteceu. A um ele deu um nome de Hermes, ao outro de Zeus. Quiseram fazer sacrifício para eles, declararam eles deuses. Meu Deus, irmão, talvez você tenha alguns deuses, né, na sua vida. Talvez você elencou alguns ídolos na sua vida. Talvez você tenha alguns altares, que não é um altar para o Deus verdadeiro. Nós precisamos destronar qualquer outro Deus que não seja o Deus verdadeiro das nossas vidas. Seu casamento não pode ocupar esse lugar, sua profissão não pode ocupar esse lugar, sua saúde não pode ocupar esse lugar, seus filhos não podem ocupar esse lugar. Só Deus pode ocupar esse lugar. Só Deus. E então terminamos o ano, irmãos. Estamos indo aí para 31 de dezembro. Eita, coisa boa. É o período que os crentes mais pecam na vida. Glutonaria no 12. E a gente diz: não, crente não bebe, mas ele... E a gente ainda dá desculpa para isso. Não é verdade? Mas o que dizer também dos crentes que vêm para os cultos e diz: não, eu quero vermelho, porque eu quero um relacionamento esse ano.
Não, eu vou me vestir de amarelo porque eu quero riqueza, prosperidade esse ano. Eu quero vestir de branco porque eu quero paz esse ano. A gente está vendo os feitos de Deus e colocando rótulos de outros deuses. Até quando você vai ficar com essa mandinga? Até quando você vai ficar com essa idolatria? Até quando você vai ficar com essa macumbaria? Até quando você vai viver desse jeito? Dê glória a Deus. Você está entendendo, irmãos? Não, a gente precisa comer lentilha, pastor. Você está entendendo, irmãos? E aí no final do ano a gente aproveita e faz a fezinha da virada, né? Vai que... Você percebe que de maneira inocente, outros deuses vão dando lugar ao Deus verdadeiro? O grande teólogo, irmãos, Agostinho de Hipona, nos lembra que a nossa batalha ela é interna. Os homens saem para admirar os picos das montanhas, as grandes ondas do mar, as largas correntes dos rios, a imensidão do oceano, o movimento circular das estrelas, e esquecem de si mesmos. Muitos olham para o sobrenatural, muitos olham para as coisas criadas, mas esquecem de olhar para a maior mudança que deve existir, e não é externa, é interna. O que Deus fez na sua vida esse ano? Ou o que Deus não fez? Ou o que você não deixou Deus fazer? Não se coloca, não se começa algo novo com uma mente velha. Lucas 5, verso 37, a palavra de Deus vai dizer: e ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres. Nós precisamos ser odres novos, para receber um vinho novo de Deus. Não é sobre o que Deus pode fazer, é o que nós estamos permitindo que Ele faça em nós. Deus pode mandar o vinho novo, mas e você, é um odre novo? Você está entendendo isso? Porque você pode colocar muitas coisas no seu papelzinho, irmão, mas se você não mudar, nada vai mudar. Nada vai mudar. Muitos olham para o sobrenatural, mas se esquecem de olhar para a mudança interior que deveria estar acontecendo dentro de si mesmo. Deus está derramando vinho novo nessa noite. Então põe de pé, dê um salto. Nós precisamos ser esses odres novos, flexíveis, dispostos a aprender o novo de Deus, o mover do Espírito Santo. Deus, como o Senhor vai agir nessa estação? Eu quero estar dentro. Onde o Senhor está derramando vinho novo, eu quero estar aqui. Não vou ficar rígido. Mas sempre foi assim. Por que vai mudar agora? Não tem uns irmãos que é meio ranzinhos assim? Não tem uns maridos que é meio ranzinhos assim, mulheres? Que você quer mudar as coisas dentro de casa, passar o bendito do sofá para lá e o guarda-roupa para cá. Para que mudar isso aí? Mudança é boa. Acompanhada na direção do Espírito Santo é melhor ainda. Nós estamos vivendo uma mudança no nosso ministério. Eu acho que você já deve ter visto aí nas redes sociais. Deus está derramando um vinho novo. E nós não queremos ser um odre enrijecido. Nós estamos sendo flexíveis para deixar o Senhor nos moldar e nos levar para onde Ele quer.
Nós precisamos ser assim, irmãos. Para concluirmos, a banda pode subir. O nosso desafio é avançar. Deus não quer que você fique parado. Dá um cutucão no irmão, diga: não fique parado. Não fique parado. Água parada dá dengue, irmão, dá doença. Deus quer que você avance, o desafio é avançar. A Bíblia nos garante, irmãos, que a fonte do novo, Deus, não está apenas prometendo algo novo, Ele está nos dando a capacidade de viver esse novo. Quando Deus traz algo novo, Ele já te dá, dando capacidade para você fazer isso. Não, será que eu dou conta? Não, você dá conta sim, porque se bateu a porta, foi Deus que mandou, e se Deus mandou, Ele já te capacitou. Entendeu, irmão? Para de duvidar. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado, sabe, para um lado e para o outro, por qualquer vento. Para de duvidar, deixe Deus te conduzir. Isaías capítulo 11, verso 1. Isaías 11, verso 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. A promessa de Deus sobre a descendência de Davi, esse renovo que brotou é Jesus, e este renovo fará algo novo na tua vida hoje. Pois o Espírito Santo, irmãos, repousará sobre você, e trará sobre a sua vida pilares que irão te capacitar, que irão te sustentar nessa nova estação. Você quer saber quais são esses pilares? O Espírito Santo vai dar a você sabedoria. Ele vai trazer para você entendimento sobre o que você está vivendo, que você não compreendeu, a estação nova que Ele vai trazer sobre a tua vida. Ele vai te trazer novas estratégias, Ele vai te trazer um novo layout, sabe, você vendo vai entender, e Deus vai te dar sabedoria, Deus te capacita com sabedoria. O Espírito Santo vai te trazer conselho e poder. Ele vai colocar a pessoa do teu lado que vai te dar conselhos, porque na multidão dos conselhos há sabedoria. Ei, comece a ouvir mais o teu marido, mulher. Ei, mulher, começa a ouvir mais o teu marido. E ei, homem, começa a ouvir mais a tua mulher. E ei, vocês dois, comecem a ouvir mais o seu líder e o seu pastor. E com o conselho vem poder, porque com estratégia, com direção certa, nós nos empoderamos, e encorajados por essa palavra e por esse conselho, nós vamos adiante sem olhar para trás. Semana passada nós estávamos vivendo um dia difícil, uma semana terrível, um mês terrível, foi um ano muito complicado para nós. E então, conversando com muitos pastores, amigos, pessoas que discipulam a nossa vida, uma delas, o pastor Júlio, pastor Carlito falou assim: Samuel, decida e não olhe para trás. Sabe, quando nós recebemos um conselho, quando nós ouvimos alguém da parte de Deus, isso nos encoraja de tal maneira a ir, a prosseguir e não olhar mais para trás. Deus está te dando poder para você avançar e não olhar mais para trás. O Espírito que vai trazer conhecimento sobre a tua vida. Você vai olhar para as coisas e vai ter discernimento, vai falar: peraí, isso aqui não é porta de Deus, eu não me movo por propósito, eu me movo por propósito. E então temor nascerá no teu coração, você não se movimentará se não for direção de Deus. A gente ficou até os últimos segundos, e a nossa oração era sempre a mesma: Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá uma palavra. O que é isso? Temor. Temor. O renovo, Jesus, irmãos, nos veste dessa capacidade para crescer. E se você quer esse renovo, Jesus, para viver coisas novas, se coloque de pé no seu lugar. Ele vai te dar vestes de capacidade para crescimento. Ele vai te permitir declarar: as coisas velhas, estagnadas, o medo, a incredulidade já passaram. Eis que Ele está fazendo tudo novo.
o medo de não dar certo o seu casamento, o medo de não dar certo a sua saúde, o medo de não dar certo na sua profissão, o medo é a incerteza sobre a vida financeira em 2026. O Senhor está fazendo tudo novo. E diante dessa palavra de Deus, irmãos, levante-se, dê um salto de fé, porque o novo está sobre você nessa noite. Levante-se, dê um salto.